Olá, hoje vamos fazer um colete. Eu vou fazer a barra começando com 2 por 2. A barra 2 por 2 não é uma barra muito difícil de fazer. Ela parece com a 1 por 1, só que leva zigue, ou seja, você precisa mexer no manípulo para colocar as agulhas em posição. Coloquei 130 agulhas na máquina, agora selecionei primeiro na máquina, 2 para cima, 2 para baixo, 2 para cima, 2 para baixo. Na frontura, agora com a posição H, coloco as duas primeiras agulhas intercaladas com as de cima. A primeira da máquina à esquerda, da frontura entra na da máquina. Conto 2 para cima, 2 para baixo e vou selecionando as demais. Elas todas vão ser movimentadas depois. Mas na primeira carreira elas precisam começar nessa formação aqui. Eu estou trabalhando com a Super Bebê da Cisne. É uma lã razoavelmente grossa. Vou trabalhar na regulagem 3. Primeira carreira, ela pega todas as agulhas, formando um zigue-zague. Pente normal, peso normal. O pente pequeno da máquina Eugene, ela cobre exatamente essas 130 agulhas. Caso não desse, eu pegaria o peso, ou eu pegaria o pente maior. 3 pesos embaixo. Primeiro parte, PR levantado. Faço 2 carreiras de início. Desligo, dou uma girada no zigue, nesse manípulo, dou uma girada para a direita. As agulhas já mudam de posição, mas ainda estão muito encostadas, distantes daqui. Giro mais uma vez o manípulo e acerto a alavanca PH, mais para o lado do P. Que na hora que eu estou trabalhando daqui para frente, as agulhas estão separadas. As duas da máquina que trabalham estão dispostas nas duas que estão vagas na frontura. A mesma coisa, quem é da frontura fica exatamente na posição das vagas em cima. Agora é só tecer. Única coisa é que esse ponto com canelado mais largo, com barra 2 por 2, ele precisa de atenção, mais do que as demais. Observo a cada carreira se trabalharam e ele pede uma regulagem mais alta do que as outras barras. Preciso limpar a minha máquina. Quando ela não trabalha, principalmente nas finais, nas agulhas finais, tem que se refazer o ponto. Terminei a minha barra. Agora, coloco as agulhas da frontura exatamente nas duas que estavam vagas lá em cima na máquina. Tiro o peso para facilitar o transporte dos pontos.
Diferente da 2x1, essa daqui não vai acumulando um ponto da frontura sobre algum ponto da máquina. Ela vai, cada ponto numa agulha vaga em cima. Então, fiz a barra, passei para agulhas para cima. Agora, a cor principal é a verde. A cor fantasia, ou a segunda cor, é preto. Eu vou fazer esses bicos formando um zigue-zague na lateral. Ergo uma quantia suficiente de pontos aqui, onde eu quero começar o meu desenho. Carro em suspenso. Duas carreiras, ergo um ponto nessas agulhas que estão suspensas aqui. Sempre no lado contrário do carro, formar justamente um desenhinho, um furinho ali. Tomando cuidado com o pente, que ele já está formando aqui uma barriga com essa quantia de carreiras que nós fizemos para o lado direito. Ergui 10 agulhas, tiro a linha verde, carro, aperto os dois partes, venho para a esquerda. Elevo essas agulhas agora que estavam aqui em verde. Baixo as primeiras 35 agulhas que nós tínhamos elevado todas de uma vez e coloco a segunda cor. Desligo o parte, faço duas carreiras. A cada duas carreiras, agora eu vou baixar uma agulha dessas 10 que foram elevadas. Essa foi a última agulha que foi elevada antes. Agora, ergo novamente. Uma a cada duas carreiras. Troco a cor. Aperto os dois partes, venho com o carro para cá. Por que eu apertei os partes? Porque essas agulhas ainda estavam baixadas. Baixo a parte verde. O único cuidado aqui é o seguinte: estou trabalhando com duas cores, porém, eu vou cuidar que o marcador de carreira só conte quando for a verde. Então, quando eu vier para o lado esquerdo, que eu estou trabalhando com a cor preta, eu vou elevar essa alavanca que aciona o contador de carreiras. Quando eu vou com a lã verde, eu conto as carreiras, porque senão eu vou ter problemas de saber quantas carreiras, afinal, eu fiz aqui, quantas carreiras cheguei na cava e coisas do gênero. Então, só conto carreiras com a lã verde.
2 carreiras, começo a baixar. E assim eu vou fazendo esse zigue-zague. Quando eu termino de baixar todas as agulhas que eu tinha elevado antes, que eu tinha suspendido antes, eu começo um novo bico, novo zigue-zague. A pontinha dele forma um buraquinho. E cada carreira que eu faço forma um buraquinho também. Aqui fica meio difícil de enxergar por causa da cor preta, mas ela fica um buraquinho aqui. Se eu não quisesse esse buraquinho sendo formado, ao invés de eu elevar quando o carro está à direita e levo aqui, eu elevaria toda vez com a agulha, eu elevaria toda vez a agulha com o carro do lado do suspenso. Mas eu acho muito mais bonitinho assim. Terminei de baixar, agora elevo novamente. Se eu quisesse fazer outras cores, fazendo vários tons, o mesmo desenho de bicos, também poderia. Se eu quisesse, ao invés de um ponto, apenas elevar vários, também poderia. Ficaria outro modelo. Fica muito bonito, por sinal. Dá mais trabalho? Dá trabalho? Sim, claro que sim, mas fica um modelo exclusivo. Vou elevando. Duzentas e 14 carreiras, eu já cheguei no momento do decote. Tenho que deixar ombros, fazer o arredondado do decote, esse vai ser um decote redondo, não muito grande, e tenho que continuar fazendo o desenho aqui do lado. Então, primeiro, separo os pontos, 40 pontos que eu precisava para o ombro. Então, esses 40 pontos eu tenho que deixar trabalhando para fazer o ombro. 8 pontos para o arredondado. E o restante deixo em suspenso. O desenho, por enquanto, não vai ser mexido. O carro está em suspenso. Vou continuar fazendo só com a parte de cá. Agora, sigo até as carreiras necessárias para o ombro e faço o ombro normalmente. O ombro eu vou fazer sempre elevando 6 agulhas de cada vez. E remalho esses pontos.
Agora eu preciso fazer o lado esquerdo. Deixo os 40 pontos para ombro, que eu preciso para ombro, já contados. Então, esses são os 40 pontos que eu vou precisar para fazer o ombro. Mais 8 para o arredondado do decote. O restante é base do decote. Só que agora nós estamos fazendo o bico aqui também. Eu já fiz a parte preta, já foi elevado. Então, eu vou trabalhar com a verde, a cor verde, apenas com esses aqui, e vou baixando e ao mesmo tempo elevando os pontos para decote. Deixo a parte preta, abaixo apenas a primeira agulha do bico, carro continua em suspenso, trago ele mais para perto, coloco o fio. Baixo outro ponto do bico, elevo o primeiro do arredondado do decote. Terminei as 8 elevações para o decote, agora sigo fazendo as carreiras necessárias para começar o ombro. Tenho que cuidar que essa é a última agulha que eu baixo para o bico. Agora eu também elevo e quebro o fio. Vou para o lado esquerdo, faço a continuação do bico. Aqui eu tinha, no outro lado, feito carreiras para começar o ombro. Então, eu tenho que contar a mesma quantia de carreiras que eu fiz lá, eu tenho que fazer aqui. Foram 7 carreiras lá. Então, 2, 4, 6, 7. Já está na hora de começar o ombro aqui também. E remalho essas agulhas todas. Depois, essas do centro, tiro com uma carreira em verde. Aqui repuxou. Tiro com uma carreira da linha verde, que é a linha principal aqui, e remalho. Esse vai ser um decote com acabamento igual à barra. Aqui foram 20 carreiras na barra, ele não vai precisar ser tão grande quanto 20 carreiras. Apenas 16 já é o suficiente. E costurado o acabamento ali. Então, eu não posso deixar em linha de outra cor, eu tenho que remalhar esses aqui também. Então, passo uma carreira do verde para eliminar essas alcinhas que estão sobre as agulhas aqui do decote e depois remalho, ok? Eu vou fazer isso e já conversamos.
Aqui, então, chegou o momento de fazer o decote, o acabamento de decote e acabamento de cavas. Como ela não tem uma cava em si, eu preciso achar uma quantia razoável pela medida. Se foi medido comprimento até a cava, eu tenho essa medida aqui. Então, coloco uma marcaçãozinha, um fiapo, para indicar aonde foi a altura da cava. Se eu não tenho essa medida até a cava, eu calculo, imagino, pelo comprimento da peça, pelo comprimento total, imagino aonde será feito o acabamento da cava. Assim como do decote, que vai ser a mesma da barrinha, 16 carreiras, só que na cava eu vou fazer 20 mesmo, que 20 carreiras é uma quantia suficiente aqui para a cava de manga reta. Também vai ser costurado depois. Porém, para descobrir a quantia que eu preciso pôr em pontos, eu uso como base uma das partes. Se eu fiz as costas e as frentes, eu pego a parte das costas, dobro pela metade e coloco sobre aquela ideia de onde vai ser a cava. Tem a quantia suficiente? Sim. Então, faço a mesma quantia de pontos que foi feito na blusa para fazer acabamento das cavas. Se for maior ou menor, você vai calculando a partir daquilo que você já tem feito. A regulagem costuma ser um pouquinho maior. A barra foi feita na regulagem 3. Posso fazer na 3.2 acabamentos de cava, por exemplo, que ele não pegue tanto, ele não puxe tanto. Se bem que o 2x2 aqui também não puxa muito. Então, feitos os acabamentos de cava, costuro os ombros. Ombro de frente, ombro de costas, pelo menos um. Depois que costurei, pego um dos acabamentos de cava que foi feito e vou fazendo também, para saber quantos pontos eu vou pôr no decote. Então, eu vou, com o acabamento que eu já tenho feito da manga, da cava da manga ali, eu já tenho uma ideia de quantos pontos eu vou precisar. Sem fazer primeiro, eu já vi que a mesma quantia de 134 pontos daqui, da base, não vai ser suficiente para o meu decote. Eu vou ter que pôr um pouquinho mais. E também fazer na mesma regulagem que foi feito o das mangas. Para esse tipo de acabamento que é costurado depois, eu preciso ter remalhado no decote e remalhado nas costas também. Ele vai ser um acabamento simples, apenas a barrinha, não feito tubular. Depois que está feito, costuro o outro ombro e abro na medida, alinhavo e costuro. Eu já mostrei em outros vídeos como fazer a costura desse ponto de acabamento. Eu vou deixar na descrição o vídeo que mostra bem detalhado, para facilitar a colocação. Caso não queira assim, simplesmente a barrinha, quer fazer com o acabamento duplo, com tubular no final, também dá. Se você está fazendo na máquina apenas sem frontura, que não tenha frontura ou que não queira fazer, é só colocar os pontos na máquina para cava e para decote. No caso, se vai fazer assim, recolocando os pontos, costura apenas um ombro. Faz primeiro o do decote, antes de fazer os da cava. Ok? Essa vai ser uma blusa, vai ser um colete. Esse vai ser um colete que ainda vou ter que bordar. E eu prefiro bordar em separado.
a peça em separada, não toda ela junto. Por isso eu não vou costurar agora. Eu vou bordar na frente. Meu desenho é uma estrela. O desenho que eu tenho é uma estrela e vão ser 3 estrelas, só que ele está em tamanho muito pequeno, então eu ainda preciso colocar num caderno quadriculado e duplicar o desenho para ver a quantia de pontos exatos e onde eu começo. Vão ser 3 estrelas na frente, ok? Então eu termino essa peça depois. O que mostramos para hoje? A forma de fazer bicos. E também é uma forma de aproveitamento de lã. Você tem pouca lã, aqui no caso a preta, pouca lã e precisa fazer, ao invés de listas simplesmente, fazer um zigue-zague desses, fica muito interessante. Fica diferente, fica muito bonito. Aqui vai ser bordado porque é pedido da cliente, mas cada um... Também poderiam ser vários desenhos de bicos desse, com várias cores. É o mesmo processo. Chegando no decote, você tem a ideia, pelo que nós fizemos aqui, de onde parar o decote, de onde parar o bico. Então não é difícil de fazer, bastando calma, bastando um pouco de paciência. Essa é a nossa ideia para hoje. Bom trabalho!